Olá, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou Keila Batista, professora de História, e vamos hoje, continuar aí discutindo esses assuntos que nós estamos trabalhando em uma retomada dos assuntos que vocês viram o ano passado, né? Então, hoje, na nossa aula de História, a gente vai discutir os momentos de retrocessos no processo de consolidação da democracia no Brasil. Nas nossas aulas anteriores, nós discutimos, sobre democracia, sobre cidadania, sobre a instituição do voto no nosso país. E hoje a gente vai discutir esses momentos históricos, onde a democracia ela sofreu um retrocesso, Ela foi ferida, algumas liberdades constitucionais, elas foram feridas, ok? E o nosso primeiro momento que a gente vai discutir é o Estado Novo, de 1937 a 1945, O Estado Novo aí, então, faz parte do governo de Getúlio Vargas, Ele vai por fim, então, a essa primeira república instituída no nosso Brasil, Ele vai instaurar, então, esse Estado Novo que vai ter características, assim, bem antidemocráticas, tá, pessoal? Então, assim, o Estado Novo, Ao anunciar o Estado Novo, Vargas, ele dá início a uma ditadura que iria lançar as bases do trabalhismo brasileiro, Apesar dessa questão, ditatorial, Vargas também ele vai ter questões muito importantes, para o desenvolvimento do trabalhismo no Brasil, para a consolidação, dos direitos do trabalho, do Ministério do Trabalho, tanto que ele é conhecido como Vargas, o pai dos pobres, e a mãe dos ricos, por conta aí dessa questão do seu governo, que ao mesmo tempo que era bem forte aí com relação a direitos, a trazer uma Constituição bem pesada que a gente vai ver já já, ele ampliou aí essas questões trabalhistas no nosso país, tá? E aí a Constituição outorgada, de 1937, chamada de Polaca, foi o instrumento de Getúlio para criar, então, esse Estado ditatorial, corporativista e nacionalista, nos moldes aí, pessoal, do nazifascismo europeu, Por isso que a gente tem aí essa característica ditatorial, tá? Porque ele vai flertar, com o nazifascismo que a gente viu, lá no 9º ano, que a gente tem aí o fascismo, na Itália e o nazismo na Alemanha. Então, ele vai flertar com essas ideologias, tá? E aí, como característica, a gente tem o nacionalismo, o controle da economia pelo Estado, o corporativismo, e o incentivo à industrialização de base. E aí, como eu disse para vocês, ele vai, ter esse contato aí com o eixo, O eixo aí da Segunda Guerra Mundial, Foi, então, a Segunda Guerra foi o período onde o Brasil ele se aproximou, desses países aí totalitários, E aí, então, o objetivo era fortalecer a ditadura de Vargas através de uma aliança com países ditatoriais, minimizando a grande influência, então, americana aí que a gente tinha aí no nosso país. E a gente tem aí uma imagem, que mostra aí como Getúlio Vargas ele era muito popular, Ele tinha uma grande expressão diante da população brasileira, a grande massa. Tanto que quando Getúlio Vargas ele vai sair do poder, a gente tem um movimento que a população vai para a rua. Então, Vargas, ele tinha ele era muito, querido pela população, principalmente aí pela população pobre, por conta desses direitos, que ele vai instituir a carteira do trabalho, o salário mínimo, a justiça do trabalho, Então ele vai ser muito querido, só que aí a gente vai ter também essa manipulação, que ele acaba fazendo aí com essas pessoas, com relação à propaganda, com relação à educação, essas questões aí que se assemelham a governos fascistas, tá? E aí, então, a gente vai ter também prisioneiros nesse Estado Novo, Porque a gente tem uma Constituição aí que vai, flertar, como eu disse, com o nazifascismo, A gente vai ter aí o direito de votar suprimido, a gente vai ter muitas liberdades democráticas, Se filiar a sindicatos, manifestações, elas não podem acontecer. E claro que a gente vai ter, então, muitos presos, O Vargas também ele vai caçar algumas pessoas, esses inimigos políticos, E aí a gente tem os inimigos que mais,
criticavam. A gente tem as questões aí que vão dialogar com o comunismo, como o Luiz Carlos Prestes, a Olga. A gente tem o Jorge Amado, o Graciliano Ramos, o Plínio Salgado, Raquel de Queiroz e Monteiro Lobato, tá? São presos políticos que vão sofrer aí o peso desse Estado Novo, né? Que a gente diz que foi a partir também de um golpe, né? Que a gente tem a instituição, tá? E aí também a gente vai ter nesse Estado Novo a era do rádio, né? O rádio ganha grande importância aí nesse período, né? A partir de 1930 no Brasil. Havia concurso de calouros, programas de auditório, novelas, eleição aí da rainha do rádio. Em 1938, a gente vai ter o programa oficial Hora do Brasil, né? Até hoje a gente tem esse programa, Voz do Brasil. Acho que vocês já ouviram, né? Que aí é uma continuação, né? Desse programa oficial. Só que esse programa Hora do Brasil aí, ele era controlado pelo DIP, né? Que era o Departamento de Imprensa e Propaganda. Então, assim, para se vincular alguma coisa no rádio, tinha que passar pela censura desse departamento, tá? E Vargas, claro, entrava no lado dessas pessoas como um grande benfeitor, né, da nação brasileira. Ele construía, então, essa imagem, tá? E aí a gente vai ter o fim do Estado Novo, né? O Vargas, ele vai ter uma deposição, né? Ele vai sair do governo em 29 de outubro. O que vai acontecer, pessoal? Por conta da Segunda Guerra Mundial, né, o Vargas ele mantém o Brasil neutro, mas aí chega um momento que ele vai ter que se posicionar. Alguns momentos também ele flerta, então, aí com os Estados Unidos, a gente tem visita do Walt Disney aqui no Brasil, né? Ele faz o Zé Carioca. Então, Vargas, ele acaba mandando alguns pracinhas, alguns soldados, né? Para lutar lá na Itália, né? Aliados, então, aí os Estados Unidos, né? Então, o que acontece? A guerra já está praticamente ganha, né? A gente vai ter também nesse contexto aí os soldados da borracha, que vão reativar os seringais. Mas aí, então, a guerra, ela é finalizada, né? E aí o Vargas, ele vai lutar na Europa contra o eixo nazifascismo, né? A favor dos aliados. Então, é um pouco incoerente quando os soldados retornam ao Brasil, continuar um país aí que dialoga um pouco com o fascismo, né? Claro que o exército vai fazer uma grande movimentação, a UNE, a Organização dos Estudantes, então a gente vai ter o fim desse período, tá, pessoal, ditatorial, que vai aí flertar com essas ideias mais autoritárias, mas que ao mesmo tempo se torna contraditório e no final está aí aliado aos Estados Unidos, tá bom? E aí a gente tem um período também onde as liberdades democráticas, elas não existem, né, que é a ditadura militar, né, de 64 a 85, muito conhecido aí então esse período, né, por um período de 21 anos, por conta das eleições, das organizações, né, as pessoas não votam, não escolhem aí os seus representantes, né, esse regime ditatorial, né, pode ser definido como o período da política brasileira em que os militares governaram o Brasil, né. Essa época, como eu disse, vai de 64 a 85, e ela caracterizou-se por falta de democracia, supressão de direitos constitucionais, censura, perseguição política, né, e repressão aos que eram contra, então, o regime, né? Então, a gente não tem aí liberdade de expressão. A gente tem os governos militares, né, o Castelo Branco, Costa e Silva, a gente tem uma junta militar, o Médici, o Geisel e o Figueiredo, né? E aí, durante esses governos, nós vamos ter os atos institucionais e vamos ter atos bem duros, né, bem cruéis, como o AI-5 aí, e também a ditadura, ela traz um legado aí de muita violência, muita morte, muito desaparecimento de pessoas que criticavam, né? Ela vem também a partir de uma ameaça, né, de um golpe comunista que poderia estar acontecendo no Brasil, né? Então, os militares aproveitam, então, para instaurar, né, esse golpe que vai cessear, então, as nossas liberdades democráticas, né, do período. E aí, nesse período, a gente vai ter também, né, depois de muito tempo, a redemocratização, né, e a campanha pela direta já, onde as pessoas, depois de muito tempo, elas começam, né, claro que sempre houve uma resistência, mas assim, já para o final desse período, as pessoas saem às ruas e pedem aí que elas possam estar participando do processo eleitoral, principalmente aí para presidente, né? Então, a gente vai ter esse processo que, devagarzinho, ele vai ser implementado no nosso país, tá? Uma questão também bem característica do período da ditadura militar é a censura, as torturas e mortes, né? Grandes mortes aí desse período, a violência que era empregada aí contra as pessoas que
se manifestavam, né? Aí a gente tem também a polícia, né, secreta, que a gente vai ter o departamento DOPS, que ele vai agir, né, atrás das pessoas, fazer essa perseguição, e aí esse DOPS também é um departamento muito cruel, que ele já vai também ser aí, ele tem também, né, essa questão de que foi criado no governo lá do Estado Novo do Vargas, né, essa questão, esse aparelho aí para disciplinar, para caçar, né, é como se fosse uma polícia assim paralela, né, uma polícia mais assim política, né, que a gente tem Departamento de Ordem Política e Social, ok? E agora a gente vai para o nosso exercitando, né? A gente só falou rapidinho aí desses períodos porque foram períodos bem sérios aí na nossa democracia. Vamos lá. Em 31 de março de 1964, os militares brasileiros, apoiados pelos Estados Unidos e por parcelas da classe política e empresarial do país, assumiram o controle do Estado por meio de um golpe, né? A justificativa para esse golpe de Estado baseava-se na proteção contra o comunismo internacional, visto como ameaça às instituições democráticas no panorama da polarização política após a Segunda Guerra Mundial. B. As ditaduras fascistas em franco processo de expansão no continente sul-americano, já instaladas na Argentina e no Chile. C. A tentativa dos partidos de esquerda de implantar um regime parlamentarista considerado estranho à tradição brasileira. D. A violação dos direitos individuais garantidos na Constituição, que vinha sendo praticada desde a renúncia de Jânio Quadros, e a hiperinflação, né? Inflação, que paralisava a economia do país e cuja origem estava no endividamento externo do período Vargas. E aí, pessoal, a gente tem, né, um motivo, então, para a questão do golpe da ditadura militar. A letra A, né, o comunismo internacional, que era visto, então, como uma ameaça aí, por conta desse panorama aí da Segunda Guerra Mundial, ok, pessoal? Então, não esqueçam, então, de acessar a nossa plataforma e nos encontraremos nas próximas aulas. Tchau!